Olá, viajante, seja muito bem-vindo. Esse vídeo é um da sequência de resumos do nosso jogo no cenário de Ubenitia. Então, por favor, peço que sente-se e vamos à história. Bom, antes de mais nada, os nossos 4 jogadores começaram o jogo antes de começar o jogo. Eu fiz com cada um deles uma rodada que eu chamei de pré-jogo, onde eu inseria um fragmento de história para cada um deles que iria interferir no jogo sem que os outros soubessem, né? Então, eu acho que quando o momento for oportuno, eu conto um pouco sobre o pré-jogo de cada um, né? Mas por enquanto, saibam que os 4 entraram no jogo, no dia do nosso primeiro jogo, já com algo em mente, esperando que algo acontecesse, esperando uma deixa para começar a interagir com o universo, né? E já que estamos falando dos 4, vamos começar da capital, né? O César, que é interpretado pelo Rodolfo, que é o nosso mago, vamos chamar assim, né? Ele tem aptidão mágica, ele conhece algumas magias, mas ele trabalha mais na área de encantamentos do que na área de combate, assim por diante. O César recebe, né, de um colega de profissão, vamos dizer assim, da capital, um convite e ele vai até esse lugar, né? E lá ele recebe uma orientação para vir até a cidade dos Cordeiros, que aqui teria uma caravana com alguns itens mágicos que deveria ser analisados, vamos dizer assim. Então ele vem para a cidade dos Cordeiros. O nosso querido Tiago, né, que está sendo interpretado pelo Gustavo, o ladino do nosso jogo, ele recebe uma orientação de que ele deveria ir para a cidade dos Cordeiros procurar alguma coisa. Entretanto, o nosso amigo Duncan, que está sendo interpretado pelo Lucas, está em uma caravana da região dele, indo para outra região para ir para a capital do Império. Então, o Lucas, das 5 regiões do nosso planeta, ele vive na terceira, se eu não me engano, que é a região de Pompei. Cada região tem o nome da sua capital. Então, eles estão na região de Pompei e eles estão levando um carregamento até a região 4, para a região 4, daí sim irem para a capital do Império. Nessa região 4 é a Aquileia, e eles estão indo também para a cidade dos Cordeiros, né? Então o Duncan está indo dentro do Contumbernio, que é o conjunto de 10 legionários, né? Com essa caravana, e eles estão levando alguns itens e tudo mais. Dentro desse pacote da caravana tem um prisioneiro. Na verdade tem alguns prisioneiros, mas um nos chama mais atenção, que é o Salamur, que é interpretado pelo Victor. Ele está sendo levado como prisioneiro. Ele é um escravo / gladiador, né? E sim, o Coliseu foi mantido pelo Império Romano nesse planeta. Inclusive ele tem bem mais eventos e assim por diante. E o Salamur é um escravizado, um orc escravizado que luta nos Coliseus. Inclusive faltam 6 batalhas para que ele ganhe a liberdade dele, né? Então ele está indo bem dentro do seu ranking. E ele é atualmente um prisioneiro. Então a caravana que o Duncan tá junto, né, como um soldado, como um guardião, tá levando um dos outros personagens, né? E os 4 se encontram na cidade dos Cordeiros. Quando eles chegam lá, o decano, que eu vou dizer, vamos chamar de sargento, né, do grupo do Lucas, percebe que eles estão baixos em recursos, né? Eles precisam de mais recursos e ele, como um sargento, pega e vai até a tribuna da região solicitar para a cidade, né, recursos para que eles possam continuar a caravana. E ele recebe um tribuno da região, Nikolai, que diz que a situação não está legal. Na verdade, a cidade dos Cordeiros não tem tantos recursos e isso é bastante prejudicial, né? Porque eles precisam do recurso para continuar. Esse é um carregamento do Império, ele não pode parar. Só que ao mesmo tempo a cidade está curta nos seus recursos, né? Dado esse meio tempo, depois que temos toda essa conversa inicial, né, com esse soldado, com esse sargento, uma cidadã aborda a caravana, aborda o sargento do Duncan, né, e pede ajuda, porque
ela alega que na verdade toda a cidade está passando por um problema de plantio, só que as plantações menores, as plantações familiares, etc., estão sendo ignoradas pela guarda da cidade, né? Pela política da cidade de maneira geral. Enquanto os grandes agricultores da cidade, da região, recebem um apoio, recebem até investimento e tal, as pequenas plantações estão morrendo. Então quando ela vê uma caravana de outro general, né, que cada região é controlada por um general, ela percebe que talvez ali ela consiga uma empatia. Dada a situação do decano da legião do Duncan, de toda a caravana precisar de recursos, ele, o líder, né, o sargento, oferece um grupo para ajudar ela a entender o que está acontecendo na região e assim por diante, em troca de recursos, né? Então ele faz uma troca, olha, eu dou um dos meus soldados, mais aqui umas pessoas para ir te ajudar, e você devolve em recursos para mim, já que a guarda da cidade não está te dando atenção. E ela aceita, e aí o decano pega o Duncan, que é o personagem do Lucas, pega o Salamur, que é o orc aprisionado, para servir como, né, burro de carga, porque ele é muito forte. Então ele fala, olha, vou colocar aqui esse cesto na costa dele, você coloca os recursos nele. E pega o personagem do Rodolfo, né, do César, que é o César, pra seguir junto, porque ele é um escrivão, ele é um cara que entende de burocracia, etc. E ele precisa que isso tudo fosse registrado, né, para depois ele solicitar isso pro Império e tudo mais. E o personagem do Thiago meio que se enfia no meio do grupo, que é o nosso ladino, oferece a sua ajuda e tal, e os 4 vão, né? É um grupo completamente estranho, né? Mas eles seguem a moradora até a sua fazenda. E é aí que começa o plot do jogo. Eles chegam nessa fazenda e eles percebem que de fato a plantação está muito esquisita, né? Tem um cheiro estranho no ar, a coloração das folhas está estranha, os tomates que estariam em ponto de colheita parece que já passaram, envelheceram anos e anos. E ela e o marido, né, a dona da plantação, está bastante apreensiva porque existem pequenos agricultores ali e ela já teve um problema com outro pequeno agricultor e ela acredita que talvez possa ser um envenenamento e tal. Então os jogadores partem para analisar a região, né? Então eles fazem algumas jogadas mágicas de análise da região, não encontram nada, e aí eles passam para umas análises mais físicas, né? É aí que 2 personagens se destacam, que é o Duncan, que é o personagem do Lucas, que faz uma análise da água, né, tentando ver a coloração, o cheiro e tudo mais, e ele consegue perceber que a água do rio ali não tá legal, que ela tá meio estranha. E o personagem Orc, o Salamur, ele resolve ter uma abordagem um pouco mais estoica, né? Ele vai lá, pega um tomate e morde. E aí ele começa, como ele teve uma rolagem de dados muito boas, é como se ele fosse um sommelier da desgraça. E ele começa a dar notas de coisas que podem ter acontecido, etc. Todo mundo fica muito impressionado. E aí eles começam a interrogar e tentar entender melhor a situação, até que tanto a Marcela, que é a dona da propriedade, quanto o seu marido, o Marcos, dizem que talvez o seu vizinho possa ter envenenado porque tem uma bruxa na região, e o negócio começa a ficar estranho. E aí os 4 seguem para outra fazenda, né, para tentar investigar esse vizinho e tal. Ao chegarem na fazenda, eles praticamente não precisam de testes, o cheiro é muito mais forte praticamente, e quando eles se dão conta, eles começam a olhar aquele descampado, eles percebem que o dono da fazenda já está em cima de uma carruagem meio grande, jogando um monte de planta em cima dessa carruagem. E quando eles chegam para conversar, ele mostra, olha, tá aqui, eu perdi minha plantação toda. E ele fala que ele acha que provavelmente foram os vizinhos de baixo, que são a Marcela e o Marcos. Então eles entram nessa contradição, mais uma vez o Salamur, para ver o nível de podridão do lugar, dá uma mordida no outro tomate e percebe que de fato ali tá um pouco pior, né? E ele inclusive dá as notas, né, os florais que estão rolando ali. E tudo isso vai acontecendo enquanto o personagem do Thiago tenta se entrosar com o time, né, com o grupo, porque ele foi o único que se enfiou no lugar.
né? Enquanto os outros foram convocados, ele se colocou. E ele começa a se perder nas suas mentiras. E para tentar inventar um tipo de devaneio, como se o personagem dele estivesse delirando, ele fala que ele comeu lixo, né? Que ele tá disfarçado de um morador de rua e assim por diante. Então, o grupo tem um orc degustador de lixo, né? E um personagem que de fato come lixo, né? Então o grupo fica bastante estranho, só que nesse meio tempo, o Julião, que é o dono dessa fazenda, deixa escapar que a bruxa da região, a Ofélia, já tinha feito uns trabalhos para ele, e ele acredita que por conta do aumento da Inquisição da região, ela possa ter se sentido traída e envenenado a água para esses pequenos produtores pagarem o preço e tudo mais. E aí eles vão se direcionando para a casa da Ofélia, né? Então tudo isso que eu contei foi só o primeiro jogo, né? A primeira aventura acaba aí neles querendo entrar na floresta para ir até a casa dessa bruxa, né? E é aí que o segundo jogo vai começar, que eu vou gravar o segundo vídeo para isso. Aguarde que logo logo eu retorno. Tchau, tchau e obrigado pela atenção.